pessoal, hoje é domingo, dia de passear. Vamos passear hoje em algum lugar. E olha que a gente vai se encontrar. Ele, o menino Timóteo. Olha a mesa. Vamos passar um cafezinho, pessoal. Hoje o passeio não é de moto, não é de carro. Hoje o passeio tem que ser reforçado porque hoje o passeio é a pé. Temperaturas altas aqui em Campinas, mas a gente vai atrás de uma coisa que é a história de Campinas. E vocês estão convidados. Uhul. Vamos lá! E como a gente disse, hoje a gente vem aqui procurando o quê? História. A história do que? De Campinas. Estamos aqui, ó. No centro de convivência. Centro. Mas e essas barraquinhas, o que é? Ah, essa aí é, pra quem é de Campinas, sabe, a famosa feira. Hippie! Ah, você é de Campinas também, né? Aqui. Cheguei. Bom, e ela chama de feira hippie, né? É, Porque a feira mas não hippie tem aqueles hippie com trancinha na cabeça. Não é assim. O que é mais são... importante é que tem bastante artesanato, mas como se diz aqui, minha esposa, é lugar de comer pastel, lugar de comer tem uns quitutes. quitutes, né? Ela vem aqui direto pra isso, pra comer quitute. E assim, a Beber gente tá bem... suquinho. Então, e a gente tá aqui, bem pertinho aqui lá no fundo do City Bar, é o City Bar. City Bar. City Mais Bar. conhecido como City Bar. City Bar. Por quê? Porque é aqui que a gente vai se reunir com a Secretaria de Turismo de Campinas, onde vai ter um passeio gratuito para contar um pouco da história de Campinas. A gente já está aqui, o pessoal da Secretaria de Turismo já está ali se reunido ali, ó, com o guia, tá vendo lá? Porque hoje você está aqui no meu, no seu, no nosso jeito. Bora, partiu, roda a vida! E o nosso guia já está lá, é o Rafael. Já tem uma galera já chegando aqui reunido, né? Mas o passeio é sobre a história de Carlos Gomes, nosso querido compositor. Exatamente, que tem muito a ver com a história de Campinas, né? Sim. Bom, meu nome é Rafael Constante, guia de turismo aqui da cidade de Campinas, e a Secretaria de Cultura e Turismo está promovendo agora no mês de setembro o mês Carlos Gomes. Então são várias atividades, entre elas essas caminhadas, onde vamos passar por lugares que fazem referência ao compositor e também conhecer um pouco mais sobre Campinas. Ele ficou famoso aí pela música, mas hoje vamos conhecer também a face humana de Carlos Gomes. Vai nascer uma família humilde, né, na Vila de São Carlos. Vai residir na Rua da Matriz Nova. Vamos conhecer lá a Rua da Matriz Nova. E hoje é a Rua Regente Feijó, próximo da nossa catedral. Não foi feito nas coxas, porém veio a expressão que usamos até os dias de hoje. Esse prédio colonial ele foi tombado, né, pelo Conde 4, que é aqui de Campinas, então ele não pode ser alterado, as estruturas têm que ser mantidas. Tá bom? Bem próximo da prefeitura, muito legal. E eu chutando as pedras aqui, o guia já está lá embaixo e a gente está passando por outro ponto. Bom, Chegando na prefeitura. é isso aí. E é isso aí. E assim como eu disse, um pouco de história de Campinas, mas a história específica é de Carlos Gomes. Os portugueses foram formando andorinhas. E aqui tem alguma coisa que lembra andorinha? Tem algo? Campinas, antes de chegarem as indústrias, né, tinha muitas fazendas, muitas propriedades rurais e atraíam, né, esses cereais atraíam as andorinhas. Então, durante as tardes, olhava para o céu e ele estava preto, né, com aquelas várias revoadas de andorinhas, o céu ficava todo preto. E aí foi pegando a fama de cidade das andorinhas. E Rui Barbosa, que esteve várias vezes em Campinas, né, o cronista, o poeta, ele vai se impressionar em uma tarde, né, com aquela quantidade de andorinhas que ele vê, e ele vai fazer uma crônica das andorinhas. E aí a fama pega de vez e fica consolidado o símbolo. Então, se vocês repararem nos táxis
nos ônibus urbanos, nas calçadas, sempre vão ver a figura da andorinha. Inclusive, todos já foram no shopping Dom Pedro. Tem, lá no alto, tem algo que as pessoas achavam no começo que era um pardal, uma pombinha, né? Uma galinha. Uma galinha. O pessoal achava que Menos uma andorinha. menos andorinha. E na verdade é uma andorinha. É uma andorinha que eles fizeram homenagem, né, para Campinas, colocando a andorinha lá no topo. Ó, e olha a história, hein? Aquele sino que tem ali, ó, em Campinas, aqui na prefeitura, e uma vez por ano os japoneses vêm aqui, toca esse sino para relembrar o ataque, o desastre, que foi as bombas nucleares lá no Japão. Então eles vêm aqui, tem isso mais história, é aquele sino aí. E agora estamos na Praça das Andorinhas. Aquele monumento ficava aqui. Depois, em comemoração ao bicentenário, vão fazer um outro monumento de Lélio Bolotini e vão transferir para lá e vão fazer um outro monumento. Já vou falar sobre ele. Isso vai ter a data de 1774, que é a fundação da cidade. Depois vamos entender lá em cima o porquê dessa data. E lá em cima a data do bicentenário. E olha que explicação legal que ele deu. Aqui é a Praça das Andorinhas. Você pode ver que ela tem duas datas, que nem ele falou: 1774 e 1974. Ou seja, 200 anos de diferença. Mas se você olhar no alto, depois, você vai ver que faz o número 2, referente a esses 200 anos de diferença de datas. Olha que coisa interessante. A gente não sabia. E agora estamos entrando no Beco do Inferno. Você já estragou a surpresa, né? Porque existe um roteiro em Campinas chamado O Que Te Assombra. E aqui fala sobre o quê? Que esse aqui é o Beco dos Infernos. Tem história sobre isso. Muita gente não sabe que em Campinas teve a aparição de Nossa Senhora. É muito famosa a Aparecida, aqui no estado de São Paulo, né? Mas Campinas teve e foi reconhecida em primeira instância pelo bispo Dom Barreto. Dom Barreto vai fazer esse reconhecimento. E depois tentaram mandar para o Vaticano, esse material acabou sendo extraviado e ainda está em tentativa para ser feito o reconhecimento pelo Papa. Então foi nesse prédio, até 2 meses atrás ainda residiam 2 irmãs, elas mudaram para Valinhos, né? E atualmente ele está fechado, está passando por uma fase de reconhecimento, para tombamento e outras análises, né? Então está fechado. Vamos lá. Então ele vai estudar no Conservatório Imperial, lá no Rio de Janeiro. E ele vai compor então a primeira ópera, ainda em língua portuguesa, né? A Noite do Castelo. E o imperador Dom Pedro II vai estar presente lá, vai ouvir essa ópera e ele vai se apaixonar. Aí pronto, aí o imperador de vez vai falar, olha, ele precisa de apoio. Então o imperador ele vai bancar, ele vai ser o mecenas de Carlos Gomes. Vai bancar os estudos dele no Conservatório de Milão. Começa a compor, né? Um dia ele vai ver, tá andando lá na praça em Milão
e ele vai ver um menino com jornais, né, falando lá de selvagens brasileiros, selvagem brasiliana, e ele vai pegar aquele jornal e vai se interessar por aquilo, né, brasiliano, calma aí, tem a ver comigo, deixa eu ver melhor. E ele vai ver que se trata de um romance de José de Alencar, do cearense, falando sobre a história dos indígenas. Era um romance ao Guarani, era a história de um indígena que se apaixona por uma europeia. E ele vai ler e vai ficar muito interessado por aquele material e fala, eu preciso compor uma ópera com esse tema, né? Ele vai ficar vários dias compondo e vai nascer o Guarani, aquela ópera que todo mundo conhece. Aqueles que não são de Campinas conhecem o Guarani, já ouviram. Legal. Vai ser a ópera mais famosa dele, né? Os especialistas em música vão falar que não é a melhor, mas foi a mais famosa. Todo mundo que ouvia a rádio há um tempo atrás, até hoje, né? Quando dá 19 horas, o que acontece? Toca a introdução, né, do O Guarani e ele fala, em Brasília, 19 horas, está começando a Voz do Brasil. Então, Campinas, além de cidade das andorinhas, também era conhecida como a Princesa do Oeste. Porque o imperador Dom Pedro II gostava muito da cidade e vai falar a cidade princesa. Por que do oeste? Porque Campinas fica a oeste da capital do Brasil. Está correta essa informação? Isso é a antiga capital da época. Exatamente, na época o Rio de Janeiro. Então ficou o nome. Temos um símbolo, o símbolo da cruz, indicando que é um monumento túmulo. E lá começa a avançar o câncer na língua que ele tinha, né? Então ele vai falecer, né, lá em Belém do Pará, agora em setembro, no dia 16, fez 127 anos do falecimento de Carlos Gomes. E só que aí São Paulo fala, ele é um filho da terra, ele não deve ficar no Pará. Então tem todo um movimento para trazer, para transladar o corpo. Então se é na catedral onde ele foi velado. Ali são cantadas as canções em homenagem a ele, as composições dele, né, de campineiro. E ele vai ficar um tempo no mausoléu da família Ferreira Penteado, no Cemitério da Saudade. Então o pessoal que participa do Kit Sombra vai conhecer lá esse local. Ele vai ficar um tempo ali. E em 1906, quando o monumento fica pronto, ele é transladado para o seu descanso definitivo aqui no centro de Campinas. E aqui ele está até os dias de hoje. Tá bom? Vamos continuando. E aqui, bem pertinho da Praça do Céu, na Bernardino de Campos, estamos aqui. O Espaço Carlos Gomes. Então essas cadeiras aqui são originais do nosso Teatro Municipal que foi derrubado. Nossa, interessante. É. Você vê realmente pelo o formato, o jeito delas realmente que remete a outra época, né? São diferentes daquelas outras, tá vendo? Sim. Legal. Então, pessoal, o que eu comentei com vocês, né, do Teatro Carlos Gomes, que ficava atrás da catedral, aqui temos as cadeiras que eram originais lá do teatro. Foram preservadas pelo Centro de Ciências, Letras e Artes. Em 1906, o Monumento Túmulo vai ficar pronto. E aí, na inauguração do Monumento Túmulo, tivemos a presença do pai da aviação, Carlos Dumont, né?
E ele vai colocar a pedra fundamental, né, a primeira pedra ali, do início da construção do monumento do mundo. E aqui está a pá que ele utilizou para fazer a colocação. E aqui vamos ver também partituras originais, escritas, manuscritos aí de Carlos Gomes. E o piano que ele utilizava é esse? Sim, ele utilizava esse piano aqui. Esse piano esteve na Itália com ele, depois veio para Campinas, depois daqui ele foi para Belém do Pará, acompanhando o maestro. E depois, quando ele faleceu, em 1929, o governo do estado do Pará cedeu esse piano para o Centro de Ciências. Exatamente porque a gente criou um museu. Não sei se vocês sabem, Campinas agradeceu o Pará pelo fato de ter devolvido o corpo dele para Campinas de uma forma um pouco diferente. Não sei se vocês sabem como é que foi. Campinas deu o nome de uma praça para o Pará, Largo do Pará. O Largo do Pará é um agradecimento de Campinas à generosidade do estado do Pará de ter cedido o corpo dele, que eles podiam ter deixado. Aqui exatamente não, nós temos aqui do lado sem tempo. Nós estamos restaurando. Não estamos. Aqui. O trabalho aqui é exatamente com esse objetivo, de difundir, disseminar o conhecimento da existência desse maestro, da importância que ele teve para a música, para a ópera, né? Então, o conjunto da obra de Carlos Gomes é maravilhoso. E essa era a Rua de Carlos Gomes, a Rua da Matriz Nova. Então, se a gente olhar para lá, vamos ver a torre da Matriz Nova, né? A atual Catedral Metropolitana de Campinas. Então, ele morava bem próximo ali da Matriz. E foi aqui, então, que aconteceu aquele episódio trágico, né? Quando ele tinha 13 anos de idade, aos fundos da casa, a mãe é assassinada. Ela morreu jovem, ali com uns 28 anos de idade. Esse desenho representado aí é exatamente como se fosse a casa, né? A forma da casa, né? Exatamente. Que era aqui antes, que era a casa E de Carlos ali Gomes. Também em posição de regência, né? Sim. E ali a inscrição, colocaram ali da data, até numerais Infelizmente romanos, o pessoal não seriam conhece a história, não 1836, respeita, né? É o nascimento E de acaba Carlos Gomes. pichando ali, ó. Uma homenagem ao Triste, Centro de mas Ciências, história- Letras e Artes, onde a gente estava agora há pouco. Então vamos seguindo o nosso roteiro agora para cá. E aqui nessa esquina, nesse prédio, onde tem esse prédio hoje, o presidente Campos Salles viveu, bem aqui nessa esquina, do lado da Campos Salles. A maior construção da América Latina de taipa de pilão, não é isso? Ele vai É isso mesmo. não referente ao dogma da Imaculada. Catedral aqui de Campinas, de Nossa Senhora da Conceição, que fica bem no centro de Campinas, a maior da América Latina, construída de taipa de pilão. Na razão da cidade, vemos dois raminhos, né? Um era da cana-de-açúcar e o outro do café. Então, quando ele vai compor o Guarani, Campinas está vivendo o auge do café, né? E vamos ter a figura dos barões do café. O Barão de Itatiba, ele vai construir essa casa para ser a residência dele. E ele vai construir e na fachada ele vai colocar azulejos. Não era comum nessa região do país azulejos. Então era uma demonstração de muito poder econômico. E o eu
simbolicamente, Campinas teria 3 construções modernistas famosas, né? Então, a primeira nós vimos o Centro de Convivência, a segunda, Palácio do Jequitibá, Prefeitura de Campinas, e tem um terceiro, aqui próximo, mas eu nem vou falar o nome do arquiteto porque ninguém vai conhecer Oscar Niemeyer, né? Então, o único prédio projetado por Oscar Niemeyer em Campinas é o edifício da Tiaia, o outro símbolo modernista aqui da cidade. Lá atrás, na sua cidade, dependendo à noite. E aqui é o nascimento de um clube de futebol. Cadê o Guarani? Aqui. Então, estamos em um solo sagrado aqui para ela. Foi aqui nessa praça onde em 1911, me corrija se eu estiver errado, 1911, nasceu o Guarani Futebol Clube. Né? E qual vai ser o nome do nosso time, né? Aí pensaram, e um deles falou, olha, essa é a terra do maestro Carlos Gomes. Que tal colocar o nome da maior obra dele, né? Guarani. E aí, olha lá, a bugrina já arrepiou. E aí falaram, tudo bem, concordaram, foi unânime, colocaram o nome do time, Guarani Futebol Clube, né? Né? Vocês vão voltar para as suas cidades, vão falar, olha, lá em Campinas, a terra do maestro Carlos Gomes, o maior nome da música lírica das Américas, né? Em Campinas tem patrimônio nacional também, não é só a nível municipal. Vamos aí para vocês. Deixa eu pegar o sol que é melhor. Mas o pessoal que fica com os seus... Beleza. Cortou. Aí voltou. Bom dia, pessoal. Hoje é